Muito bem, hoje 17 de junho, quinta-feira, da 11ª semana do tempo comum. Ontem Jesus nos ensinava o tripé da piedade religiosa, a esmola, a oração e o jejum. Hoje ele se detém a nos ensinar como rezar. E devemos recordar que a oração não é uma maneira de fazer Deus dobrar-se à nossa vontade ou atender os nossos desejos. É antes elevarmos nosso espírito, nossa alma, nosso coração a Deus, para fazer a sua vontade, para tornar viva a sua palavra em nossas vidas. A palavra Pai dá o tom de toda a oração. O Filho que nos ensina a rezar, Jesus Cristo, fala ao coração do Pai. E assim também nós, filhos adotivos de Deus, devemos rezar com esta mesma intenção, de falar ao coração do Pai, de buscar os sentimentos de amor do Pai para realizá-los em nossas vidas. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que a oração não é multiplicação de palavras. Não é a quantidade de palavras, nem o tom, a altura, mas é a qualidade de um coração que reza com fé a Deus. Nesta oração, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Isso nos recorda que nós somos uma família, a família de Deus, na qual todos nós somos irmãos. Ele nos ensina a pedir somente o necessário para cada dia, o pão de cada dia, sem acumular, sem sobrar, mas o necessário para vivermos com dignidade. Ele nos ensina a buscar a santificação do nome de Deus em nossas atitudes. Ele nos ensina a buscar e a clamar pelo reino de Deus. E também nos ensina a perdoar. Nesta oração, a oração modelo, nós pedimos que Deus nos perdoe na mesma medida em que perdoamos. Isto é tão importante nesse ensinamento de Jesus, o perdão, que ele, ao terminar de ensinar os discípulos a rezarem, retoma, dizendo: de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes os homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai também não vos perdoará. Então Jesus dá a tônica no Pai, o Pai que é Pai de todos nós e que faz de nós uma só família, e nos recorda a necessidade de nossa união, para que não haja divisão na família de Deus, o perdão que realiza a reconciliação dos irmãos que brigaram. E todas as petições que estão aqui no Pai Nosso, as primeiras que se dirigem a Deus, ao seu reino, mas também aquelas que se dirigem a nós e a nossa relação com o próximo, como o perdão, as necessidades de nossa vida, mas também
aquela que pede para nos guardar do mal ou do maligno, para não cedermos à tentação do inimigo, que pode nos levar a brigar com o irmão, a negar o perdão ao irmão, que podem nos afastar do reino de Deus, de sua palavra, de seu amor. Ouçamos então este ensinamento de Jesus. E quando rezarmos o Pai Nosso, lembremos que não é uma oração simplesmente repetitiva, mas cada vez que a rezamos, devemos rezá-la de maneira nova, como se fosse a primeira vez, meditando e guardando em nosso coração esses ensinamentos profundos de Jesus. É por isso que a oração do Pai Nosso está na liturgia eucarística. Ela tem o seu lugar na liturgia eucarística. A oração da Ave Maria, que também é importante, tem o seu lugar na reza do Rosário, mas ela não é prevista na liturgia. Nós rezamos no mês de maio, nas orações de Nossa Senhora, ou quando queremos agradecer a um acontecimento como um aniversário, ou bodas, ou algo assim. Nós rezamos pelos nossos falecidos, mas ela não está dentro do corpo da liturgia eucarística. Este espaço está reservado à oração que o Senhor nos ensinou. A oração que é modelo de todas as orações. A primeira de todas as orações, porque brota dos lábios do Filho de Deus. E por isso, rezando a oração do Pai Nosso nas liturgias eucarísticas, mas também rezando pessoalmente, nós devemos buscar essa sintonia com Deus. Buscar, de fato, realizar, fazer a sua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Deixarmos-nos guiar pela sabedoria de Deus contida nesta pequena e simples oração do Pai Nosso. Que Deus nos ensine cada vez mais a rezar com fé, com piedade e com confiança. Quem não aprende a amar a Deus não se sente necessitado de seu amor. Isso é muito triste. Devemos amar a Deus e buscar sempre o seu amor, através da oração, de toda a oração, mas de maneira particular, através da oração do Pai Nosso, na qual nós o chamamos de Pai. Pai que cuida de nós, Pai que nos ama, Pai que jamais nos abandona. Deus abençoe a todos.